escolheram foi Isaías 43, 13, é isso, né? Isaías 43, versículo de número 13. Isaías 43, 13. Esse texto a gente já sabe de cor, né? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, operando. Amém. E eu queria ler um outro texto aqui com vocês. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Glória a Deus. Pode parecer que não tem nada a ver um texto com outro, mas você vai entender qual é a conexão que existem entre esses dois textos. De fato, Deus ainda age, Deus ainda opera, Aleluia. Deus ainda trabalha. Na verdade, Deus nunca deixou de agir. Na verdade, Deus nunca deixou de operar. Na verdade, Deus nunca deixou de trabalhar. É tão verdade isso que Jesus mesmo disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Glória a Deus. Porém, uma coisa que nós precisamos entender, uma coisa que nós não podemos negligenciar, é que nem sempre o agir de Deus é em nosso favor. Eu vou repetir isso. Uma coisa que nós precisamos entender é que nem sempre o agir de Deus é em nosso favor. Nem sempre. Nem sempre Deus faz o que nós estamos esperando. Nem sempre Deus faz o que nós estávamos querendo. E nós precisamos ser maduros o suficiente para entender que mesmo quando o agir de Deus não é o que nós esperávamos, Ele continua sendo Deus. Digno, totalmente digno, de ser em todo o tempo louvado e glorificado. Porque a igreja precisa entender que nós não louvamos a Deus pelo que Ele faz, nós louvamos a Deus pelo que Ele é. Nós não amamos a Deus pelo que Ele dá, nós amamos a Deus pelo que Ele significa para nós. E é tão verdade que o agir de Deus nem sempre é favorável, que a Bíblia diz em 1 Samuel 2, versículos 6 e 7 o seguinte. Eu vou aproveitar hoje que a gente não está com aquela barulheira que acontece no sábado, e eu vou ser mais tranquilo, tudo bem? Para você aprender, para você voltar para casa hoje com o seu vaso transbordando, alimentado de fato, pronto para caminhar mais um bocado de tempo. 1 Samuel 2, versículos 6 e 7. O Senhor, é tudo obra de Deus, ó. O Senhor é o que tira a vida, mas também é o Senhor que dá a vida. É o Senhor que faz descer a sepultura, mas também é Deus que faz subir, levantar da sepultura. É Deus quem enriquece, mas também é Deus quem empobrece. É Deus quem humilha, mas também é Deus quem exalta. Nem sempre o agir de Deus é o que a gente está esperando, mas independente do que Deus faz, Ele continua sendo Deus. E nós devemos, sem questionamento, adorar o seu nome. O agir de Deus varia de acordo com as nossas ações. O mover de Deus
anda de acordo com as nossas atitudes, com a nossa conduta e com o nosso comportamento. Por isso nós precisamos aprender a lidar com isso, para podermos atrair para nós o agir de Deus em forma de bênção, e não o agir de Deus em forma de juízo. Tá? Você precisa aprender isso, porque nós somos reféns das coisas que nós não aprendemos. E se nós não aprendemos a fazer o certo, nós vamos fazer o que é errado. Se nós fizermos o que é errado, nós não temos como ser abençoados. O agir de Deus funciona de acordo com as nossas atitudes, varia de acordo com o nosso comportamento e conduta. Então nós precisamos aprender a viver da maneira correta, a fim de atrair o agir de Deus para a nossa vida em forma de bênção, e não em forma de juízo. Porque eu não sei se você sabe, tanto o agir que abençoa e o agir que traz juízo de Deus estão em plena e em franca atividade. Você quer ver o que a Bíblia diz em Provérbios 11, versículo 5? A honestidade torna mais fácil a vida dos homens bons, porém os maus causarão a sua própria ruína ou a sua própria desgraça. Não sei se vocês perceberam, desde o começo do culto vocês estão falando sobre adorar a Deus. Quem orou falou isso, quem leu a palavra introdutória falou isso, os hinos cantados falam sobre isso. E de fato essa é uma das nossas atitudes que não podem ser ignoradas, que não pode ser tratada de qualquer jeito, porque isso atrai de alguma forma o favor de Deus para a nossa casa, para a nossa família e para a nossa vida. Aleluia. Tem um texto na Bíblia que diz assim: Deus habita no meio dos louvores. Ou seja, Deus se faz presente. E a gente sabe que Deus não visita lugar algum para não fazer nada. Quando Deus aparece em algum lugar da história, foi para fazer alguma coisa. E se nós conseguirmos atrair a presença de Deus para junto de nós, a gente não vai precisar pedir muito, porque a sua presença é poderosa para fazer alguma coisa boa. Eu vou te explicar isso um pouquinho melhor. Nós não podemos fazer nenhuma festa, nenhuma celebração, não podemos fazer nenhuma reunião, principalmente de culto, sem darmos honra. Lembra que nós estamos aprendendo a atrair o agir de Deus em forma de bênção. Tá? Não perca o raciocínio. Eu não saí da mensagem nem saí do tema. Sem dar honra a quem merece, de fato, essa honra. Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Não foi isso que nós lemos aqui? Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus. Todas as nossas reuniões, sejam em casa, sejam na igreja, ou em qualquer lugar que seja, Cristo deve ser glorificado. Cristo deve ser adorado. Pouco importa se você está com vontade ou não, pouco importa se você está feliz ou não, é o nosso dever, é a nossa obrigação tributar a Cristo honras, glórias e louvores, por uma questão muito simples: Ele é digno, Ele merece, e a sua honra e a sua glória Ele não dá, e Ele não divide com absolutamente ninguém. Jesus é o tema central da Bíblia. Jesus é o centro do universo. Obviamente, Jesus é o centro do cristianismo. Então, Jesus não pode ser alguém que anda ao nosso redor. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Não é Cristo que tem que andar ao redor da minha vida, é a minha vida que tem que girar em torno de Cristo. Eu vou pedir para você me ajudar. A igreja do século XXI está enganada.
Nós queremos que Cristo gire em torno de nós. Não, somos nós que temos que girar em torno de Cristo. Nós queremos que Cristo gire em torno dos nossos planos. Não, os nossos planos é que tem que girar em torno de Cristo. Nós queremos que Cristo gire em torno da nossa vida. Não, a nossa vida é que tem que girar em torno da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então você vai me ajudar dizendo aí para umas 2, 3 pessoas: se você quer que as coisas mudem, a sua vida tem que girar em torno de Cristo. Por favor, diga isso para alguém. Eu espero, daqui a pouco eu volto para cá. Nossa vida tem que girar em torno de Cristo. Não é o que eu quero, é o que Ele quer. Não é o que eu penso, é o que Ele sabe. Não é o que eu acho, é o que Ele tem certeza. Não é o meu plano, é o plano dele, e eu me sujeito a isso. Nós atraímos o favor de Deus, ou o agir de Deus em forma de bênção, quando nós deixamos Jesus ser o centro da nossa vida. Quando, ao invés de nós fazermos de Jesus o provedor, quando, ao invés de nós fazermos de Cristo o abençoador, quando, ao invés de fazermos de Cristo o que luta em favor das nossas causas, nós temos a sensibilidade de fazer dele Senhor, dono, gerenciador e administrador da nossa vida. Você sabe por que muita coisa dá errado na nossa casa? Que a gente aqui administra. Você sabe por que muita coisa não é multiplicada? Porque a gente aqui administra. Um dia Jesus estava pregando para uma multidão. Os discípulos disseram para Cristo: eles queriam administrar o trabalho que Cristo estava fazendo. Já é tarde, está todo mundo com fome, não tem comida, despede a multidão, o pessoal comprar. Jesus disse: dá vocês para eles de comer, não temos nada. Mas a gente já investigou, tem um moço que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não disse: manda esse moço alimentar a multidão. Sabe o que Jesus falou? Pede para ele trazer nas minhas mãos. Não precisa nem continuar a falar isso. Jesus falou: pede para ele trazer nas minhas mãos. Quando nós colocamos a nossa casa nas mãos de Deus, de verdade, a nossa casa fica diferente. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus, a nossa vida fica diferente. Quando nós colocamos os nossos planos na mão de Cristo para Ele fazer o que Ele quiser, então o milagre começa a acontecer. Renuncia-se a si mesmo. Quando você aprender a renunciar a si mesmo e deixar Cristo comandar a sua vida, 5 pães e 2 peixinhos vão ser o suficiente para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobrarão 12 cestos cheios para serem resolvidos. Você pode me ajudar dizendo para alguém assim: ó, Jesus ainda trabalha. Se você fizer o que é certo, vai ser em forma de favor, de bênção e de vitória que Ele vai agir na sua vida. A nossa vida tem que girar em torno de Cristo, não Cristo em torno de nós. Ou seja, tudo o que nós fizermos, 1 Coríntios 10, 31, se alguém quiser abrir a Bíblia aí, pode abrir. Paulo diz assim, ó: portanto, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. A gente pensa que engana a Deus, quando na verdade nós enganamos a nós mesmos. Salomão diz assim: Deus pesa as razões, os motivos e as intenções do coração do homem. E muitas vezes nós fazemos algumas coisas, não é para a glória de Deus, é para a nossa glória. E a gente quer que Deus haja em forma de favor. Não vai acontecer. Muitas vezes nós fazemos para poder receber elogios, nada mais do que isso. Muitas vezes nós fazemos para impressionar outros. Não funciona.
uma vez que Ele já disse que a glória é só dele. Muitas vezes nós fazemos para medir força com alguém. A Bíblia diz que nosso Deus é um Deus de paz, não é um Deus de confusão. Muitas vezes nós fazemos para provar que alcançamos sucesso, ou que podemos. Eu prefiro ficar com a declaração do salmista que diz: eu sei quem eu sou pobre e necessitado. Mas eu sei algo além disso: Deus tem cuidado de mim. Muitas vezes nós fazemos para nos autopromover ou para tirar proveito de uma situação, quando na verdade nós deveríamos fazer com uma única intenção: fazer o nome de Cristo glorificado. Você vai entender o que eu disse do começo sobre tudo que estava acontecendo nesse culto. O motivo da nossa vida até aqui, o motivo da nossa vinda ou da nossa ida até a igreja, não pode ser a motivação que a gente anda tendo nos dias de hoje, não. Com todo respeito, eu sei que Deus faz milagre, eu sei que Deus opera maravilhas, mas o que um líder deve oferecer para o povo de Deus não são os seus milagres, mas o perdão e a salvação para a sua alma. Essa é a prioridade. O resto acontece de forma natural. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, a maior vontade de Deus, é que o homem chegue ao conhecimento da verdade e ele seja salvo. O motivo da nossa vinda até aqui não é para receber algo de Deus. A gente já recebeu, nós já fomos abençoados, nós já estamos debaixo da bênção de Deus. Quem tem essa certeza pode dar um glória ao nome de Deus. Você pode dizer isso: eu já sou abençoado. A bênção de Deus já está sobre a minha vida, a bênção de Deus já está sobre a minha casa. Pode dizer isso: a bênção de Deus já é sobre a minha família, a vida que eu vivo já é bênção de Deus, o que eu como é bênção de Deus, o que eu sou é bênção de Deus, tudo que eu tenho não é favor, é graça, é bênção de Deus. Eu já sou abençoado. Então nossa motivação não pode ser essa: eu não vim aqui para receber algo de Deus. A irmã começou o culto, disse que nós viemos aqui para apresentar o melhor culto que nós temos a Deus, e a razão é essa: nós viemos aqui para oferecer a Deus o que nós temos de melhor. Foi para isso que nós viemos aqui, ou pelo menos é para isso que nós deveríamos ter vindo até aqui. Eu me lembro quando eu converti, quando aceitei a Jesus há 21 anos atrás, mais ou menos 22 anos, tinha um corinho que a gente cantava, que a pessoa que eu ouvi cantar foi um ex-homossexual chamado Otávio de Carvalho. Já faleceu faz muito tempo. E ele cantava assim: o que viestes fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. Era só isso, corinho. Eu vim para louvar a Deus. E aí, com todo o respeito que eu tenho por você, com todo o respeito que eu tenho pelo povo de Deus, eu quero fazer essa pergunta: o que é que você veio fazer aqui hoje? Você veio aqui para me ouvir? Perdeu tempo. Você veio aqui porque eu não sou daqui, porque eu apareço aqui só de vez em quando? Perdeu tempo. Você tem que vir aqui por causa daquele que está todo dia aqui. Você tem que vir por causa daquele que todo dia cuida de você. Você tem que vir por causa daquele que todo dia te sustenta. Você tem que vir por causa daquele que um dia morreu no seu lugar para que você tivesse vida. Eu não vim aqui para buscar nada, eu não vim aqui para pregar, eu vim aqui para cultuar a Deus com essa igreja. Eu vim aqui para apresentar a Deus um culto de louvor e adoração ao santo e sublime nome de Jesus. Foi para isso que eu vim aqui nessa noite, para cultuar a Cristo, para louvar a Cristo, nada mais do que isso. É para isso que nós viemos até esse lugar. Eu não sei se você sabe, o maior presente que uma pessoa pode receber é conhecer a Cristo e ser conhecido por Ele.
Eu acho que não tem prazer maior do que Deus falar com Satanás e dizer assim: você conhece meu servo fulano? Pois é, eu conheço meu servo fulano, eu sei quem ele é. Então é muito pouco nós buscarmos as coisas que Deus pode nos dar, se nós podemos ter Deus todinho para nós. Eu vou repetir isso para que você não entendeu. É muito pouco buscar as coisas que Deus pode nos dar, se nós podemos ter Deus todinho para nós. A maior conquista nós já recebemos, é de sermos feitos filhos de Deus. Quem foi que disse que nós não somos vencedores? Já vencemos. Estávamos perdidos, como ovelhas sem pastor, sem Deus no mundo, mas Deus fez cair sobre ele a enfermidade de nós todos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Então como é que nós podemos chegar aqui achando que não fomos abençoados? Como é que nós podemos chegar aqui sem alegria na alma para prestar culto a Deus, tendo em vista que o maior milagre já aconteceu? Nós fomos perdoados, estamos sendo reconhecidos por Deus como filho, e o céu está sendo preparado para nos receber. Nós estamos caminhando rumo ao céu. Você reconhece que isso é favor, é bênção de Deus, é o agir de Deus na sua vida? Levante a sua mão um instante e agradeça a Jesus por isso, glorifique a Jesus por isso. Esquece o que ele ainda não fez, esquece o que ele ainda não te deu, louva a ele pelo que ele já realizou na sua vida. O maior privilégio do ser humano é ter um encontro com Cristo. Olha o que a Bíblia diz em João 17:3: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Marcos 8:36, Jesus diz uma coisa interessante que muitas vezes nós ignoramos. O que adianta um homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca ou em resgate pela sua alma? Sabe o que Jesus estava dizendo? Existem muitas pessoas que serão e que são extremamente ricas, que têm muita saúde, que são poderosas, que exercem influência, têm muitos bens, e por aí vai. Mas quando o seu corpo voltar ao pó, sua alma ficará perdida. Sua alma não encontrará repouso. Sua alma não encontrará descanso. Porque encontraram as coisas que Deus dá, mas não se encontraram com Deus que dá coisas. Se encontraram com as bênçãos que Deus oferece, mas nunca conheceram o Deus que abençoa. Confesso a vocês que eu poderia viver sem as bênçãos de Deus, mas ao mesmo tempo eu confesso a vocês que seria impossível viver sem a presença de Deus. Sem as coisas que Deus dá, eu vivo. Sem Deus, eu não ouço viver. É por isso que Davi, quando pecou e Deus falou com ele, em outras palavras, ele disse para Deus: o Senhor pode levar a coroa, o Senhor pode levar o trono, o Senhor pode levar o reino, o Senhor pode levar tudo que o Senhor quiser, porque sem tudo isso que o Senhor me deu, eu vivo. Eu só quero pedir uma coisa: não lance de mim a tua face. Aleluia. E não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da sua salvação. Se Deus não me der coisas, eu vivo. Mas se Deus não estiver em mim, eu estou vivo, morto. Sem as bênçãos de Deus, a vida continua. Mas sem o Deus que abençoa, não existe vida. Eu posso lhe dizer uma coisa:
com tudo que Deus dá, ou sem as coisas que Deus pode dar, mesmo quando estivermos mortos. A Bíblia diz que ao soar da trombeta, os santos ressuscitarão, e os vivos terão seu corpo transformado em um corpo de glória, e serão semelhantes ao Altíssimo. É bom ter as coisas que Deus pode oferecer, mas melhor do que as coisas que Deus tem para oferecer é a sua própria presença na nossa vida. Quem tem Jesus tem tudo. Quem é que tem Jesus aqui? Sabe que tem, sabe que tem, sabe que tem, e pode glorificar o nome dele. É melhor ter Jesus. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega até Deus a não ser por mim. Peraí, nós estamos querendo chegar onde? Onde é que você quer chegar, meu irmão? Não é pecado não, mas você quer chegar onde? Na presidência da empresa? Qual que é o seu sonho? Ah, eu tenho tantos sonhos, mas eu confesso a vocês que o meu maior sonho é aquele hino muito antigo que alguns de vocês aqui nem conhecem. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Abraão, Isaac, Jacó, e serei seu irmão. O meu maior sonho, o meu maior objetivo, o meu maior alvo é chegar diante de alguém que um dia vai me dizer: servo bom, servo fiel. Estranho que Jesus não vai falar com o servo que tinha muito, né? É porque tinha pouco. Meu maior sonho é esse: fostes fiel tendo muito. Não é isso não. Fostes fiel na abundância. Não é isso não. Meu maior sonho é chegar diante de Jesus e ouvir dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocará. Entra no gozo do seu Senhor. Aleluia. Quais são as suas prioridades, meu irmão? Quais são as suas prioridades, meu irmão? A minha é a mesma do apóstolo Paulo, que diz: a minha pátria está no céu, de onde aguardamos a vinda triunfante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos fazer nenhuma reunião, nenhuma festa, sem fazer de Cristo o centro de tudo isso. Esse é o primeiro passo para alguém que atrai o agir de Deus em forma de bênção para a sua vida. Jesus disse de si mesmo em João 10,9: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Tudo que a sua capacidade não puder fazer, tudo que a sua inteligência não puder fazer, tudo que as suas mãos não puderem fazer, tudo que os homens não puderem fazer, tudo que a igreja não puder fazer, tudo que a sua força não puder fazer, Jesus é poderoso para fazer. Eu vou repetir isso, porque glória a Deus, foi muito fraco. Tudo que os homens não podem fazer, Deus é mais do que poderoso para fazer. O apóstolo Paulo diz isso. Ele é poderoso para fazer mais, muito mais, de forma abundante, além daquilo que pedimos e pensamos. Por causa do que? Da nossa força, da nossa capacidade, da nossa inteligência? Não, por causa do seu poder que em nós opera. Percebeu que é melhor ter Jesus em nós do que as coisas que Ele pode oferecer? Cristo em nós, capacidade para ser feliz, potencial para ser mais do que vencedor. Quando a gente vem à igreja, é para apresentar a Deus o que nós temos de melhor. Não é para buscar o que Deus tem de melhor, é para oferecer para Ele. Você quer ver o respeito que Cristo tinha com a casa do Pai? Jesus nunca chamou a igreja de a casa da bênção. Jesus nunca chamou a igreja de casa da bênção, embora muita gente é abençoada nela, embora muita gente leva daqui bênçãos, mas Jesus nunca chamou a igreja de casa da bênção para a gente ir lá buscar bênção. Jesus nunca chamou a igreja de casa do milagre. Sabe por quê?
os olhos de todo cristão devem estar em Cristo. Paulo diz, olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Embora muitos milagres aconteçam aqui, eu já vi, já provei, já senti, já vivi. Jesus nunca chamou a igreja de a casa dos sonhos, embora muitos sonhos sejam realizados. Não, Senhor, e não, Senhor. Quando Jesus olhou para a casa de Deus, Jesus diz, a casa do meu Pai. A casa do meu Pai. Glória a Deus. A casa do meu Pai. É casa de oração. Em João 2,16, Jesus olhou para as pessoas que há 2000 anos atrás frequentavam o templo e disse para eles, vocês estão fazendo da casa do meu Pai um esconderijo de ladrão. Eu tenho compromisso com Deus, com a palavra do Senhor. Você sabe que tem muita gente escondida na igreja? Você sabe, pode deixar, meu irmão, tá bom assim, eu não quero muito gelado, não, muito obrigado. Você sabe que tem muita gente na igreja só escondida? Só se escondendo. A igreja virou para muita gente esconderijo de ladrão. Tem um monte de pastor roubando o povo de Deus. Um monte de líderes destruindo a vida das ovelhas de Cristo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer, Jesus ainda é o bom pastor. Jesus ainda é o dono da obra e o dono da cidade. Eu tenho esperança que o quadro vai mudar. E Deus vai levantar uma geração de gente que teme a Ele e que serve a Ele com o coração quebrantado, espírito voluntário e com seriedade e compromisso de fazer o nome de Jesus conhecido para que almas sejam salvas. Porque a prioridade é glorificar a Cristo ganhando almas para o seu reino. Jesus olhou para as pessoas que frequentavam a casa de Deus e disse, vocês estão escondidos aqui, porque são ladrão. E a casa do meu Pai não é esconderijo para ladrão. A casa do meu Pai é uma casa de oração. Aqui não é lugar para pedir bênção não, irmão. Aqui não é lugar para pedir milagre não. Aqui é local para se prestar culto de louvor. Aqui é local para se prestar culto de adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. E se Ele quiser, eu estou no tempo que você escolheu, tá? E se Ele achar por bem, e se Ele decidir, então Ele abençoa. Aleluia. A sua tarefa, a sua obrigação é adorar. Amém. E a dele, se quiser, abençoar. Se quiser, operar milagre. Porque Jesus diz para João, escreve aí, João, eu sou aquele que tem a chave de Davi. Quando eu abro, ninguém fecha. Só que percebe que o agir de Deus é uma faca de dois gumes, como eu disse desde o começo. Só que às vezes eu fecho. E quando eu fecho, ninguém abre. Sabe por que Jesus abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre? Quando Ele fecha, a gente precisa entender que não adianta correr para lugar nenhum. A chave está na mão dele. Ou você se aproxima dele, ou você teme a Ele, ou você se relaciona com Ele, ou você tem intimidade com Ele, ou não tem ninguém que possa abrir a porta para você. É só Ele. A gente não precisa fazer isso que a gente está vendo no cenário nacional, não. Você não precisa ser amigo de político, não. Você não precisa ser amigo de ladrão, não. Você não precisa ser amigo do rico, não. Não estou dizendo que você precisa ser inimigo. Eu só estou dizendo que você não precisa se aproximar dessas pessoas para ter alguma coisa. Sabe por quê? Deus trouxe à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Tem um homem que entendia isso. Senhor, eu tenho um empregado que está doente em casa. O Senhor pode me ajudar? Jesus disse, eu vou lá. Ele disse, não precisa, eu nem mereço que o Senhor entre na minha casa, mas eu conheço que a sua palavra tem poder. Se o Senhor falar uma palavra, um milagre vai acontecer. Quem acredita no poder da palavra de Jesus? Por favor, me ajude a pregar dizendo para alguém aí, ó, nós não precisamos nos aproximar dos outros para ser abençoado. Jesus é o caminho para a nossa vitória. Jesus é o caminho para a nossa conquista. Jesus é o caminho para a nossa bênção. Em Cristo está a saída para as nossas dificuldades. A Cristo seja a honra, a Cristo seja a glória, a Cristo seja o louvor, a glória e para
Mas Deus está falando conosco hoje, Deus está falando conosco nesse lugar. Deus quer abençoar a sua vida assim. Aprenda a fazer o certo, porque Deus vai agir em seu favor. E quando Ele quer, e se quiser, Ele faz. Ele faz o que Ele quer, gente. Nós somos tão petulantes que nós chegamos na presença de Deus e dizemos: Deus, eu quero que o Senhor faça assim. Que história é essa, rapaz? Ué, você virou o Senhor agora? Ele é o servo? Senhor, eu quero que o Senhor faça desse jeito. Que negócio é esse? Você sabe como é que o crente ora? Seja feita a sua vontade, você na terra como no céu. Que história é essa? Você dizer para Deus o que é que você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer, na cor que você quer, no dia que você quer. Que negócio é esse? Então quer dizer que não tem mais Senhor na história. Quer dizer que Ele é um detalhe. Cuidado, Ele é santo. Ele é fogo consumidor. É Ele quem manda. É Ele quem ordena. A Bíblia diz: Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Que história é essa, rapaz? Que você manda e Deus obedece? É Ele que manda e nós obedecemos. Aleluia! É assim que funciona mesmo. Então a gente faz tudo errado e quer que as coisas deem certo. Quando nós começarmos a fazer o certo, as coisas vão começar a funcionar melhor. Ele faz o que Ele quer. Agora eu vou dizer uma coisa boa que todo mundo gosta no tempo. Quando quer, com quem quer, e não tem que dar satisfação para ninguém. Só que tem uma coisa importante no tema, tá? Ele faz o que quer, quando quer, do jeito que quer, na hora que quer. Se não quiser, não faz. Mas se Ele quiser fazer, meu irmão, Deus é fantástico. De vez em quando Ele pega algumas pessoas assim que a gente fala. Só que Deus está lá em cima dizendo: quando eu quero fazer. Você já entendeu, né? Você pode até não ter muito potencial, você pode até ser uma pessoa que todo mundo tira sarro de você, que ninguém dá nada por você, mas de vez em quando Deus faz. Não é todo dia, não é para todo mundo. De vez em quando Deus faz isso. Quando eu quero fazer. Ah, quando eu quero fazer. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não tem ninguém que escapa da minha mão. Quando eu quero fazer, ninguém pode impedir. Deus faz o que Ele quer. Se Ele não quiser, Ele não faz, ninguém obriga. Só que existem ocasiões que Deus decide que vai fazer. E quando Deus decide que vai fazer, nem o inferno pode atrapalhar. Amém. Tem crente que tem medo de olho grande. Tem crente que tem medo de macumba. Maldição sem causa não pega. Aleluia, sim. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Pode trabalhar contra. Pode fazer o que quiser. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, e um dia na eternidade, ou qualquer parte da história, Ele disse: eu quero fazer. Acabou. Ele não pede mais conselho para ninguém. Glória a Deus. E você sabe uma coisa importante que eu entendi? É que às vezes tem gente que ora contra. Tem gente que intercede contra. Tem gente que até recebe para fazer isso. Vocês lembram a história de Balaque e Balaão? Maldiçoa para mim, joga praga para mim. Aí quando ele foi amaldiçoar, Balaão falou para Balaque: ó, só vou falar o que Deus colocar na minha boca. E aí Balaque insistiu, ele falou: como é que eu vou amaldiçoar? Se Deus já abençoou. Então é por isso que eu estou dizendo desde o começo: você tem que ser amigo de quem? Você tem que ser amigo com quem? Não, com Jesus. É porque Jesus que leva a gente até Deus. A glória é de Jesus. Deus não aparece na história. Aqui não, nesse sentido não. Você quer ver como é que não? Você pode dizer: o pastor está ficando maluco, rapaz, está colocando Deus de lado. Não, foi Deus que se colocou de lado. Porque Deus às vezes faz isso. E às vezes Deus faz isso com pessoas como nós. É Ele quem faz. Mas às vezes Ele se retira para dizer: tá vendo? Quando eu quero fazer, ninguém pode impedir.
Filipenses 2:6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus se colocou de lado. Que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou a si mesmo e fez semelhante a homem, foi obediente à morte e morte de cruz. Mas Deus, Pai, o exaltou. Nós estamos falando de Atos 4:12 também. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus, não é do Pai, de Jesus, se dobre todos os joelhos, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Já são 9 horas, vou ter que parar aqui. 10 minutos. 10 para 9. Tá? Mais 10 minutos. Tudo bem? 10 minutos é suficiente? 10 minutos dá? Quando ele quer. Quando ele quer fazer, ele pede. Efésios 5:1. Efésios 5:1. Lembra que nós estamos aprendendo a atrair a bênção de Deus em forma de favor. Glória a Deus. Você sabe por que uma pessoa se aproxima de Deus? Depois que ela conhece o nome de Jesus e a sua palavra? Sabe qual deve ser a razão? Depois de louvar a Deus, aquele que está em Cristo, Nova criatura é. pois é, primeiro a gente se aproxima de Deus para louvá-lo, e depois que a gente começa a entender quem é Deus, quem é Jesus e a sua palavra, a gente começa a procurar Deus para ser o quê? Para quê? Aquele que se aproxima de Deus tem que ser para quê? Acabei de dizer, aquele que está em Cristo, nova criatura. Sabe por que você tem que procurar Deus? Para ficar parecido com Ele, para ser semelhante a Ele. A gente procura Deus para Ele resolver os nossos problemas, para Ele pagar nossas contas. Não é não? Eita Jesus. A gente procura Deus para Ele salvar a nossa família. Você não precisa ficar procurando Deus para isso não, já foi profetizado a respeito disso. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Deixa o nome de Deus. Vai ficar todo dia falando a mesma história, a mesma conversa. Sabe por que a gente se aproxima de Deus? É que quem não conhece Deus não sabe disso. A gente tem que se aproximar dele e falar para ele, falar: Deus, quero ser igual ao Senhor. Porque a Bíblia diz isso. Para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5:1: sede imitadores de Deus como filho amado. Em 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou imitador de quem? De Cristo. Nós nos aproximamos de Deus para voltarmos o mais perto possível do nosso estado original. Quando a gente fica parecido com Deus, a gente começa a fazer coisas que só Deus faz. Não sei se você está entendendo. Quanto mais longe de Deus você está, mais você fica pedindo a Deus para fazer as coisas por você. Mais você fica pedindo para Deus resolver as suas coisas. Quanto mais perto de Deus você está, mais você tem poder e autoridade para entrar, passar, estender a mão e o milagre acontece. Glória a Deus. Então o caminho não é buscar Deus para resolver o problema. O caminho é estar perto de Deus para ser o solucionador de problemas. Receba essa palavra para você. Quanto mais você se parecer com Cristo, menos problemas você vai ter. Quanto mais você se parecer com Cristo, mais vitória você vai conquistar. Quanto mais você se parecer com Cristo, mais milagre vai acontecer na sua vida. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O nosso papel é buscar Jesus para nos tornarmos semelhante a Ele. Mas quantas vezes a gente ouve isso? Às vezes minha mulher mesmo fala: você está igualzinho seu pai. E eu fico feliz, estou igual a Deus. Eu falo: não, seu pai, Moacir, Vicarião. Eu falei: lascou, tinha que ser igual a Deus. Quando ela diz: você está igualzinho seu pai, ela não está dizendo: você está bem, você está uma bênção, que maravilha. Ela está dizendo: você está me enchendo a paciência, você está cheio de defeito, você está rabugento, você está ranzinho. É isso que ela está dizendo. Agora, quando você vai se aproximando de Deus,
Quanto mais você se aproxima de Cristo, você vai ficando uma pessoa de gentil presença. Você vai se tornando uma pessoa que muita gente ama. Alguns odeiam, que é natural. Mas tem mais gente para amar do que para odiar. Eu te pergunto, existe porta que Deus não pode abrir? Existe? Se você for parecido com Deus, a maioria das portas vão se abrir. Então eu quero te aconselhar com todo carinho: pare de buscar Deus para Ele resolver os seus problemas. O nosso maior problema é não nos parecermos com Ele. O nosso maior problema é não sermos semelhantes a Ele. Você quer ver? Deus criou o homem. E como que foi que Deus criou o homem? Vamos fazer o homem parecido com quem? Com a gente. Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aí o homem pecou, ficou parecido com quem? Com todo carinho, tá? Pergunta aí para 2, 3 pessoas: você anda parecendo com quem? Sua atitude, seu comportamento, o jeito que você anda parece com quem? Não fica com medo, não é para olhar para mim não, vai perguntar aí mesmo. Pode perguntar sem medo, não precisa responder. Não precisa responder, você se parece com quem? Seja verdadeiro com você mesmo. As coisas que você faz você parecido mais com Deus ou não? Não vou nem falar outra coisa. A sua atitude faz você mais parecido com Deus ou não? A maneira com que você fala das pessoas faz você mais parecido com Deus ou não? Posso lhe dizer uma coisa? Acredito que nós não parecemos muito com Deus. É por isso que a gente está cheio de problema, a gente está cheio de derrota, a gente está cheio de complicação, a gente está cheio de conta para pagar. O dia que nós formos mais parecidos com Deus, o mar vai se abrir e nós vamos andar em pé. Buscar Deus para ser parecido com Ele. Você quer ver como é que é assim? Paulo tinha a chave da cadeia, que ele estava com Silas. Mas Paulo tinha vida com quem? Paulo servia a Deus, andava com Deus, era cheio da presença de Deus, sem chave. Ele louvou a Deus. O que foi que aconteceu? A porta foi aberta. Rapaz, se você se parecer com Jesus, vai abrir porta que você nunca viu. Se você se parecer com Jesus, vai aparecer oportunidade que você nunca teve na sua vida. Se você se parecer com Jesus, vai acontecer coisa na sua vida que você nunca viu antes. Sabe por quê? Porque Deus quer pessoas para representá-lo à altura. É por isso que Deus pegou José, é por isso que Deus pegou Davi, é por isso que Deus pegou tanta gente para exercer um cargo de poder, de autoridade, porque se pareciam com Deus. Quando nós nos parecermos com Deus, o céu vai se abrir e a glória de Deus vai ser manifestada na nossa vida. Quem acredita que se pode levantar a mão para o céu e dar um glória em nome de Deus? Vamos lá, é mais ou menos por aí, deixa eu resumir. Para falar isso aqui tinha que ter uns 30 minutos, vou resumir aqui. Deixa eu ver onde que eu posso cortar aqui. O que é menos importante? Apesar que eu enxergo muito, fica tão difícil para poder dar uma vista aqui rapidinho assim. Como falar o que é menos? Não tem nada menos importante. O que tem de menos importante na vida? Nada. Não sei quando eu vou, Jesus. Acho que já foi o suficiente. Vamos parar aqui. Vou ler só mais um texto, a gente para aqui. É muito legal, né, a nossa nação, né? Tem gente pra caramba buscando a Deus, não é verdade? A igreja cresceu, meu valeu. A igreja está enorme. Mas nunca se viu tanta safadeza no país como nós estamos vendo o nosso. Será que a igreja está tão efetiva? Será que a igreja está crescendo ou ela está inchada? De um monte de gente que não foi transformada. De um monte de gente que não foi modificada.